Teleaula Natal. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Bento, de Língua Portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação. E estamos aqui mais uma vez para uma aula super interessante sobre as orações coordenadas e as orações subordinadas. E sempre com a maior segurança, né? Estamos do lado de cá e vocês aí com toda a segurança do mundo. Para que esta aula seja mais acessível a todos, farei agora a minha autodescrição. Eu sou de estatura mediana, sou moreno, tenho um cabelo curto, sou calvo, uso óculos, estou usando uma camisa branca e uma calça escura. E o meu sinal em libras é esse, o meu dedo indicador tocando, né, no queixo, na parte superior direita. E vamos à nossa aula. Hoje a aula é sobre a resolução de questões, né, do IFRN. Eu peguei aqui para vocês algumas questões que já caíram, que é para vocês terem uma ideia de como o IF está cobrando as orações coordenadas e as orações subordinadas, ok? Então vamos às questões. Eu queria logo avisar vocês que essas questões estão assim meio que soltas, mas elas são contextualizadas. Haverá um texto e a partir desses textos é que são retirados os fragmentos para serem trabalhadas as questões gramaticais. Tá bem? Então, não vai aparecer assim de maneira bem direta. Vamos lá, eu tirei aqui um texto, né, um fragmento, o trecho a seguir deve ser utilizado para responder a questão 6. As questões não estão na ordem, eu coloquei de acordo com a numeração que vai aparecer no exame de seleção. Vejam que essa questão 6, ela está no exame de seleção de 2016. Vamos lá. O fragmento diz, estima-se que há 200 mil cães e gatos em São Paulo, capital. Ponto. Há outras fontes que afirmam estar esse número em torno de 1 milhão. No trecho existem. Ele quer saber se nesse trecho eu tenho 6 orações, 5 orações, 4 orações, 3 orações. Por que eu estou trazendo essa questão logo de início? Para que a gente saiba que o período simples ele só apresenta uma oração. E o período composto, né, mais de uma oração. Como eu vou, né, reconhecer se o período é simples ou composto? Pelo número de verbos. Primeiro, você vai ter que lembrar que o período é um enunciado que vai do seu início até encontrar uma pontuação final. Veja só o primeiro período que nós temos aí. Estima-se que há 200 mil cães e gatos em São Paulo, capital. Ponto. Isso é um período. Logo depois começa o segundo período, né? Há outras fontes que afirmam estar esse número em torno de 1 milhão. Vamos analisar período por período. No primeiro período, veja só, eu tenho o verbo estimar, estima-se, está nessa forma verbal, eu tenho o verbo haver, que está na forma verbal a. 2 verbos. Então, isso já quer dizer que eu tenho nesse período 2 orações. Não esqueçam, o número de verbos equivale ao número de orações. O primeiro período é um período composto. Então, eu vou ao segundo período. Há outras fontes que afirmam estar esse número em torno de 1 milhão. Nesse segundo período, eu tenho o verbo haver, logo na abertura do período, que está na forma a. Eu tenho o verbo afirmar e tenho o verbo estar, ou seja, 3 verbos, 3 orações. No primeiro período eu tenho 2 orações e no segundo 3 orações. Então, nesse caso, no total eu terei 5 orações. Tá bem? Então, quando vocês forem analisar os períodos, né, para ver se o período é simples ou composto, fique de olho nos verbos, né, nas formas verbais. E assim vocês vão saber se o período é simples ou composto e saberá também o número de orações de cada período. Não esqueçam, o número de orações é igual ao número de verbos. Aqui eu tenho uma questão do IF de 2012. Leia o trecho a seguir. Retirado do texto 1, existe um texto, eu falei para vocês. Tá? E a partir desse texto nós temos o fragmento que serve como suporte para a questão. Então, leia o trecho a seguir, retirado do texto 1, para responder a questão de número 4. Eu vou dar uma olhada no que a questão pede. Pode-se substituir sem prejuízo de sentido a palavra pois por. Olha só, a palavra pois vai aparecer no fragmento, que eu vou ler. Eu tenho que ver, né, que termo ou que palavra, aí, A, B, C ou D, vai substituir a palavra pois de maneira coerente. Vamos lá. O trecho diz, além disso, é investimento que também impacta a qualidade da educação dos mais jovens, pois o pai, com melhor escolaridade, tem melhores condições de ajudar o filho na escola. Pessoal, eu dou uma dica, tá? Às vezes é bom você ler, né, a pergunta, ler o enunciado ou o comando da questão antes de você, né, ir para o texto. Por quê? Porque você já vai para o texto sabendo o que quer. Né? Então, já sei que eu tenho que pegar a palavra pois e substituir, né, por outra que tenha, né, um igual sentido. E essas palavras, né, são conjunções. E por que eu estou trazendo essa questão?
Porque as conjunções elas são necessárias, em alguns casos, para poder ligar as orações. Estamos trabalhando com um período composto. E muitas vezes, no período composto, você tem orações que são ligadas por conectores, no caso, conjunções. E o pois é uma das conjunções bem conhecidas e muito usadas, né, na produção de texto. Então, gente, se a gente for substituir, tá, a palavra pois, né, essa conjunção, por outra, para que fique com o mesmo sentido, para que não haja incoerência, né, que não haja falta de sentido, eu vou substituir pelo porquê, pela letra D. Okay? Veja só. Além disso, é investimento que também impacta a qualidade da educação dos mais jovens, porque o pai, com melhor escolaridade, tem melhores condições de ajudar o filho na escola. Bem, fazendo um comentário aqui, o pois, assim como o porquê, são conjunções coordenativas. Ou seja, são conjunções que usamos, né, para ligar as orações coordenadas, aquelas orações independentes. No caso, porquê e pois, né, tem o valor de explicação. Quando vocês revisarem as orações coordenadas, vocês já tiveram essa aula, né, vocês vão ver que as orações coordenadas sindéticas, elas podem ser classificadas em aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. E é sempre bom você estar exercitando, porque a partir do exercício você fixa, né, as conjunções, né, o porquê e o pois, no caso, são conjunções explicativas, tá bem? Vamos na sequência. Uma questão do exame de seleção de 2018. Temos aqui um texto, né, desenvolvimento para quem? Então vamos ler o texto. Uma das últimas grandes reservas de madeira tropical do planeta, a Amazônia enfrenta um acelerado processo de degradação para a extração do produto. A agropecuária vem a reboque, ocupando enormes extensões de terra sob o pretexto de que o celeiro do mundo é ali. Mas o modelo de produção em geral é antigo e se esparrama para os lados, avançando sobre as matas e deixando enormes áreas abandonadas. Ainda assim, o setor agronegócio quer mais. No Congresso, o lobby ruralista por mudanças na legislação ambiental conseguiu aprovar o novo Código Florestal, que concedeu anistia a quem desmatou ilegalmente e enfraqueceu a legislação. Um tema bem atual, bem interessante. Você está de olho nesses temas, pessoal, porque podem ser textos motivadores para a produção, né, da redação no IF. Então, gente, olha só a questão 3. Diz assim, a expressão ainda assim, que introduz o nono parágrafo do texto 1, sem prejuízo do sentido original do texto, pode ser substituído por. Aqui está dizendo o nono parágrafo. Apresentei para vocês um fragmento de um texto bem maior, viu? Ali nós temos o segundo parágrafo, tá bem? Veja só, é o segundo parágrafo nesse slide, mas no texto como um todo é o nono parágrafo. E veja que o segundo parágrafo está começando exatamente, né, com a expressão ainda assim. E é bem interessante isso, viu? Se ligue na produção textual. Quando vocês estiverem produzindo os parágrafos, vocês não podem fragmentar. É sempre bom estar conectando um parágrafo ao outro através, né, dessas expressões que servem como um elemento de coesão. Voltando à questão. A expressão ainda assim, que introduz no nono parágrafo do texto, sem prejuízo de sentido original, pode ser substituído por isso, apesar disso, enquanto isso ou em função disso. Veja só, tá? Nós temos aqui como resposta, apesar disso, nós temos exatamente um sentido de concessão, tá? De concessão. Nós temos desenvolvido no parágrafo anterior toda uma ideia, ok? Temos toda uma ideia aqui no parágrafo primeiro desse slide, e você vai perceber que ao introduzir o segundo parágrafo com o ainda assim, você está introduzindo uma ideia de concessão, né? Uma ideia como se fosse contraditória. Então, resposta correta, letra B, apesar disso. Próxima questão do IF 2014. Considere o seguinte fragmento transcrito do texto 1 para responder a questão de número 10. A questão, né? Olha lá, 10, o vocábulo que em destaque no fragmento assume o valor de. Ele quer saber se é pronome definido, ou se é uma conjunção subordinativa, ou uma conjunção coordenativa, ou de novo, ou um pronome relativo, certo? É isso que ele quer. Então você tem que ter conhecimento a respeito do que, da palavra que. Realmente a palavra que pode ser um pronome relativo, pode ser uma conjunção integrante, pode ser um pronome relativo, pode ser uma conjunção coordenativa. Okay? Então vamos ao texto. O texto diz:
Nos dias atuais, uma mulher magra com uma musculatura rígida indica alguém que dispõe de alimentação balanceada, acompanhamento médico, academia, tratamentos estéticos, entre outros privilégios. Então vamos lá ao vocábulo que, vamos lá a palavra que. A palavra que está ali na segunda linha, né? Alguém que dispõe de alimentação balanceada. Vejam que esse que, ele se refere, né, à palavra anterior, se refere a alguém. E se refere a alguém, esse alguém é uma mulher magra, tá? Com a musculatura rígida. Veja que interessante o que acontece nessa estrutura. Nós temos o que se referindo, né, a um termo anterior, a um ser anterior. Tem tudo para ser o quê? Um pronome relativo. Não esqueçam, a definição de pronome relativo é aquela palavra que retoma um termo já citado na frase. E esse termo está sendo relacionado a um substantivo, a um ser. Tá? No caso aqui, uma mulher magra, que depois é substituído por alguém. Veja que o que está se referindo ao mesmo tempo a alguém e a mulher magra. Ou seja, é um pronome relativo e refere às expressões uma mulher magra e alguém. Letra D. Cuidado, se por acaso você não conseguisse, né, ligar, né, puxar assim com a setinha, eu sempre digo isso, a palavra que a um ser anterior, a um substantivo anterior, tá, não seria um pronome relativo. E existe outra dica para você descobrir se esse que é ou não pronome relativo. É fazer uma substituição. Você substitui a palavra que pelo termo a que ele se refere. Né? Se você, já que o que se refere a alguém, e você trocar o que pelo alguém, tá? Vai ter alguém, né, dispõe de alimentação balanceada, ou então uma mulher magra dispõe de alimentação balanceada. Vocês podem usar essa estratégia da substituição para comprovar que o que é pronome relativo, porque o que é uma palavra muito importante e muito complexa na nossa língua. Que pode ser, né, pronome definido, pode ser pronome interrogativo, conjunção coordenativa, conjunção integrante, mas no nosso caso aqui é um pronome relativo. Bem, e nós já tivemos essa aula na aula de orações adjetivas. Revisem essa aula para entender melhor como funciona o pronome relativo. Tá bem, pessoal? Vamos à próxima questão. Uma questão do IF 2014. Vejam, realmente o IF adora trabalhar com o período composto, gente. Adora. E quando se trabalha com o período composto, vai exigir o que seja a oração coordenada, a oração subordinada e suas classificações e também os conectores, né? No caso aqui, como vimos na questão passada, o pronome relativo. Vamos às questões que se referem a esse fragmento. O fragmento diz: em uma época de constantes guerras e em uma sociedade que valorizava a saúde e a habilidade corporal, eram considerados bonitos os homens altos, de corpo musculoso, rosto com nariz afilado e cabelos encaracolados pelos ombros. As mulheres deveriam ter curvas perfeitas, seios pequenos, pele clara e longos cabelos. Então, até destaquei já para vocês, né, o que lá na primeira linha. Uma sociedade que valorizava a saúde e a habilidade corporal. Então, vejamos a questão 13. O vocábulo que, sublinhado no trecho, retoma. Olha só, retoma, gente. Se retoma, a gente já tem uma pista. Pronome relativo, né? Então, vejamos. O que retoma? Que valorizava a saúde. E aí, gente? Que valorizava a saúde e a habilidade corporal. Esse que se refere a quê? Lembrando que a palavra que é um pronome relativo, está iniciando uma oração adjetiva. E a oração adjetiva, como um adjetivo, vai se referir a um ser, né? Já foi falado na questão anterior. Vai se referir a um ser, a um substantivo. Então, quem valorizava a saúde e a habilidade corporal se refere a uma sociedade. A palavra sociedade é um substantivo. E está bem marcada aí, né, pelo seu determinante. Veja a palavra uma, não esquecer também, né, das classes gramaticais. O que é um substantivo? É uma palavra que nomeia seres. O que é um artigo? É a palavra que nós antepomos a esse substantivo que determina, né, que concorda em gênero e número. Então, realmente, a palavra sociedade é substantivo e eu tenho que se referindo a esse substantivo. Trata-se de um pronome relativo. Repito, pronome relativo é o conector que introduz a oração adjetiva. A oração adjetiva funciona como adjetivo. Sendo assim, vai se referir sempre a um substantivo. E a 13, né, diz assim, o vocábulo que sublinhado no trecho retoma, já foi respondido, né, a sociedade. Uma sociedade, letra A. 14. No trecho, a oração que valorizava a saúde e a habilidade corporal tem valor de, como eu falei para vocês, esta frase toda é uma oração adjetiva. Tá? Tem características de uma oração adjetiva.
Primeiro porque, né, está aí se referindo a um ser anterior, no caso a sociedade, e porque é introduzida por um pronome relativo. A única oração que é introduzida por pronome relativo é exatamente a oração subordinada adjetiva. E se é uma oração adjetiva, tem valor de, adivinha? Adjetivo. Tá bem? Ok. Faça uma observação para vocês ali, ó. Cuidado com que, pronome relativo, tá? Se refere a um termo anterior. Marquei para vocês ali com a setinha. Tá? E também esse que introduz uma oração adjetiva. Sempre bom revisar as classes gramaticais, viu, gente? Adjetivo é um atributo, é uma característica de um ser, de um substantivo. Próxima questão, uma questão também de 2014, tá? De um segundo exame, que diz o seguinte: considere o seguinte fragmento do texto 1 para responder à questão de número 5. O fragmento diz: o Brasil impressiona não apenas pelo número de usuários, mas também pelo tempo gasto em média por eles nas redes, né, nas redes sociais. Quinta questão: considerando o registro formal da língua escrita e mantendo-se o sentido original, analise o vocábulo que substitui no trecho a palavra mais. Olha só, a palavra mais. Por que eu estou trazendo essa questão para vocês? Porque a gente já está acostumado com a palavra mais como a conjunção adversativa, aquela conjunção, né, usada para as orações, né, que trazem ideias, né, contraditórias, né, as orações coordenadas. Bem, mas tem que tomar cuidado, porque o mais está aqui junto com a palavra também, mas também. Se você analisar este período, vamos analisar o período, tá? Eu tenho aí, né, um período composto, veja só, tá? O Brasil impressiona não apenas pelo número de usuários, eu tenho o verbo impressionar, mas também pelo tempo gasto em média por eles nas redes. Na segunda oração, há também uma ideia, né, uma ideia de ação, uma ideia verbal. Então, aí eu tenho duas orações. Eu tenho a primeira oração, o Brasil impressiona não apenas pelo número de usuários, e tem a segunda, mas também, né, impressiona pelo tempo gasto em média por eles nas redes sociais. E a segunda oração é introduzida pela expressão mas também, tá? Mas também. Se fosse somente pelo mais, aí sim eu poderia ter uma oração adversativa, mas é um mas também. No caso, eu vou ter uma oração coordenada aditiva. Não esqueçam desse detalhe. Bem, o mais sozinho, adversativa, o mais também, oração aditiva. Sendo assim, ele pede para você substituir o mais. Que palavra substitui mais sem ter prejuízo de sentido? Será assim também, como também, porém também ou portanto também? No caso, vai ser a letra B. O Brasil impressiona não apenas pelo número de usuários, como também impressiona pelo tempo gasto em média por eles nas redes sociais. Okay? Eu sempre gosto de orientar que ninguém decore as conjunções. É sempre bom você estar lendo, entendendo, interpretando, vendo o sentido do texto, o sentido da frase, o sentido do fragmento escolhido para a questão. Tá bem? Então, se você fizer até a substituição, você vai ver que a melhor palavra para substituir o mais e continuar com o mesmo sentido é a palavra como. Pegue os atalhos da vida. Outra questão, questão 9. O fragmento, um pouquinho mais extenso, mas vamos lá, interessante esse fragmento, a informação também. Diz, em uma escala de 1 a 5, onde 1 era nada importante e 5 era muito importante, outros 24% dos usuários brasileiros responderam com a pontuação 4 e outros 27% com a pontuação 3. Apenas 10% dos usuários responderam com o número 1 ou 2, indicando baixa importância das redes sociais. Assim, é no Brasil, onde aparentemente as redes sociais são consideradas mais importantes na América Latina. Os números são semelhantes aos de outros países em desenvolvimento, como a Índia, onde 30% dos usuários consideram as redes muito importantes, Indonésia, 27% e China, 25%. Mais um texto falando, né, sobre o uso das redes sociais. Nona questão. Considerando o registro formal da língua escrita e sua inserção no texto, assinale a opção que substitui no trecho a expressão assim. Tá? Você tem ali no meio do texto, assim é no Brasil. Okay? E aí, gente, esse assim, ele traz a mesma ideia da palavra logo, contudo, em seguida, do mesmo modo, como é que é?
O assim que aparece, né, iniciando o período, traz uma ideia de conclusão. Okay? Traz uma ideia de conclusão. Sendo assim, a letra a ser marcada tem que trazer também uma ideia de conclusão. A letra A, logo. Quem não lembra, né? Logo, por isso, portanto. Bem, você lê tudo que tem antes do assim e vai perceber que o período seguinte, né, que começa com assim é no Brasil, onde aparentemente as redes sociais são consideradas mais importantes na América Latina, você percebe que é uma conclusão. Para acertar essa questão, você tem que ter, né, domínio das orações coordenadas, e uma delas é a coordenada sindética conclusiva. Questão 10, ainda do concurso, né, 2014, o segundo concurso desse ano. Considerando sua inserção no texto, o vocábulo assim, né, o mesmo, né, ele vai sintetizar as informações anteriores e introduz julgamento de valor. O vocábulo assim sintetiza as informações anteriores e apresenta uma nova informação. Introduz o julgamento de valor de autor em relação às informações anteriores, ou introduz a ideia de conclusão ao mesmo tempo que retoma as informações anteriores. Se você prestou atenção ao meu comentário, você sabe muito bem que a letra a ser marcada é a letra D. Assim, então, logo, por isso, tá? Introduz ideia de conclusão. Ou seja, se fosse, né, para analisar em orações coordenadas, nós teríamos uma oração coordenada sindética conclusiva. E, repito, é sempre bom você dominar, tá, esses conectores para a construção do seu texto, né, dos parágrafos na sua redação. A redação é a questão mais importante, eu digo assim, porque cobra muito do candidato no IFRN. Concurso 2015. Considere o trecho abaixo selecionado do texto 1, existe um texto 1, para responder às questões de número 7 e 9. Eu já destaquei aqui, né, 3 palavras, porque serão necessárias para a gente entender as questões. Embora criticada por juristas e especialistas em políticas públicas voltadas à criança e ao adolescente, a proposta tem ganhado fôlego no Congresso, criado em 2011. A Frente Parlamentar pela Redução da Maioridade Penal conta com o apoio de mais de 200 deputados. A proposta de emenda constitucional, que defende o novo limite, de autoria do senador tucano Aloysio Nunes, deve ir a plenário ainda este ano. Com opção à PEC de Nunes, um grupo encabeçado pelos parlamentares Humberto Costas e Eduardo Suplicy, com participação da ministra dos Direitos Humanos, Ideli Salvati, estuda apresentar um projeto que aumenta o tempo de pena para jovens infratores reincidentes em crimes graves, entre eles homicídio, latrocínio e estupro. A velha questão, a velha discussão, né, sobre a maioridade penal. É outro tema que vocês devem, né, discutir e que devem dominar. Vejamos. O elemento linguístico, embora, introduz uma relação de. Vou voltar aqui ao texto, gente. A palavra embora está iniciando, né, o fragmento. Embora criticada por juristas e especialistas, e por aí vai. A gente já tem que dominar esse conector, essa conjunção. Tá? Embora é a conjunção, diga assim, universal, porque existem aquelas conjunções que a gente conhece bem, a conjunção condicional é o se, de tempo é o quando, pois o embora é de concessão, tá? De concessão. E a concessão acontece quando você tem duas ideias contraditórias. Então, o embora está iniciando o fragmento, e aqui vem, né? O elemento linguístico embora introduz uma relação de concessão, tá? Não é consequência, não é oposição, não é causa. Essa questão exige de vocês conhecimento a respeito, né, da classificação das orações adverbiais. Se, embora tivesse uma ideia de consequência, nós teríamos ali uma oração consecutiva. No caso, nós temos uma oração concessiva. E a oração concessiva, ela mantém uma ideia contraditória em relação à ideia anterior. Por isso que, para fazer essa questão, você teria que recorrer ao texto como um todo. Você está lendo aí um fragmento, começa com a palavra embora, e para entender essa palavra como conector, você teria que ler o parágrafo anterior. E aí você vai perceber, né, a ideia de concessão. Quando fala em oposição, tá, essa oposição, de ideia de oposição, a gente usa nas orações coordenadas, né, adversativa, e a causa adverbial causal. Então, eu trago essa questão para que vocês conheçam uma classificação das orações adverbiais, que é a concessiva,
Tá? Muita gente não sabe o que é concessão. Falar em concessão, lembre-se que são ideias contrárias, ok? E a conjunção, tá, mais usada para introduzir a ideia de concessão é a palavra embora, bem? E essa palavra embora eu encontro demais por aí em questões de concurso. Então fica ligado, embora é concessão. Concessão introduz uma ideia contrária à ideia anterior, né? Na verdade. Nona, nas ocorrências destacadas, né, eu destaquei para vocês no texto, o elemento linguístico que tem valor de. Se eu volto ao texto, tá? Se eu volto ao texto, veja só, o que aparece duas vezes ali, eu destaquei já em negrito. Na primeira ocorrência, eu vou ler para vocês, a proposta de emenda constitucional que defende o novo limite, olha só, que defende o novo limite. Esse que se refere à emenda constitucional, né? A proposta de emenda constitucional, na verdade. Tá? É exatamente essa proposta, né, que defende o novo limite. Okay? Então, o que se refere a um termo anterior, já falamos a respeito disso, é um pronome relativo. E no segundo caso, mais abaixo, nós temos, né, estuda apresentar um projeto que aumenta o tempo de pena para os jovens infratores. Mais uma vez, o que aumenta o tempo de pena se refere ao projeto. É o projeto que aumenta o tempo de pena para jovens. Mais uma vez, o que se refere a um termo anterior. No caso, um substantivo, né? Nós temos lá no primeiro caso a proposta e agora um projeto. E já sabemos, quando esse que se refere a um termo anterior, que é um ser, que é um substantivo, ele é um pronome relativo. E se ele é um pronome relativo, ele está introduzindo uma oração subordinada adjetiva. Vamos lá, então. Então, já vimos que embora traz uma ideia de concessão. E na nona, porque tem valor de que, gente? Uma conjunção subordinativa nas duas ocorrências? Não é, gente. Conjunção subordinativa, porque é pronome relativo. Muito cuidado com a palavra aqui. Tá? Vai ser pronome relativo quando iniciar uma oração adjetiva. E a oração adjetiva se refere a um substantivo, a um ser anterior. Conjunção coordenativa apenas na primeira ocorrência? Não. Não é conjunção coordenativa. Não são orações coordenadas. Pronome relativo apenas na segunda ocorrência? Não. Nós vimos que é pronome relativo nas duas ocorrências. Okay? Então, assim, nós vamos ter que marcar a letra D. Tá bem? Uma questão de 2015. Mais uma questão para a gente analisar os períodos e descobrir o número de orações. Vocês estão percebendo que existem questões que são meio complexas, mas outras são mais simples. Aqui é um caso, veja só. Acredita-se que há impunidade no Brasil, mas não é verdade. Ponto. Ponto. Terminou o período, gente. Punimos muito, mas punimos mal. Ponto. Aí eu tenho dois períodos. Não esqueçam, chamamos de período, né? O enunciado, que vai do seu início até encontrar uma pontuação final. Tá? E aí agora eu vou dar uma olhadinha se o período é simples ou composto, como eu fiz na primeira questão. Vamos lá. Acredita-se que há impunidade no Brasil, mas não é verdade. Eu tenho aí o verbo acreditar, que está na forma aí, acredita. Eu tenho o verbo haver, que está na forma a. E ainda nesse período eu tenho o verbo ser, que está na forma é. Não é verdade. Só aí eu tenho três verbos, são três orações. No segundo período, punimos muito, mas punimos mal. O verbo punir aparece duas vezes, né? Eu tenho aí duas orações. E aí, quantas orações eu tenho ao todo? Parece até matemática, né? Eu tenho três orações no primeiro período e duas orações no segundo período. A gente tem que saber também se nós temos orações coordenadas, subordinadas. Bem? Vamos lá, antes de ir para a questão, eu vou analisar para vocês o primeiro período. Olhe comigo. Quando você for analisar, a primeira coisa que você tem que fazer é destacar os verbos. E eu tenho o verbo acreditar, o verbo haver e o verbo ser. Tá? Eu tenho três orações. A primeira oração, acredita-se. A segunda, que há impunidade no Brasil. E a terceira, mas não é verdade. Quando você tem três orações, não adianta você querer analisar as três de uma vez só. Tem que ser de dois em dois. Tá? Então, vamos analisar a primeira e a segunda. Esquece a terceira por enquanto. Analisando a primeira e a segunda, você vai perceber que há uma relação de subordinação. Tá? Veja só, primeira oração, acredita-se. E a segunda, que há impunidade no Brasil. A segunda oração, que há impunidade no Brasil, tá? Se liga à primeira, completa, aliás, né? Há uma relação, né, com a primeira, que é exatamente uma relação de sujeito, né? De sujeito, é uma oração subjetiva. São orações subordinadas. Tá? Há uma ideia de subordinação entre a primeira e a segunda oração.
Já a terceira, em relação à segunda, nos traz uma ideia de coordenação. Inclusive o mais já foi falado aqui na nossa aula, que é uma conjunção coordenativa de adversidade. Okay? Então temos aí duas orações subordinadas, a primeira e a segunda, e a terceira é uma coordenada. Agora no segundo período eu tenho apenas duas orações, tá? Punimos muito, é a primeira, mas punimos mal. Tá? Nós temos aí duas orações, cada uma com o verbo punir, e a segunda oração, mais punimos mal, já conhecemos, é uma oração coordenada adversativa. Okay? A relação entre elas é de coordenação e não de dependência. Sendo assim, sobre a organização sintática do período destacado, é correto afirmar. Entre as quatro orações, a primeira é principal, a segunda é coordenada e a quarta é principal. Quatro orações, gente. Já vimos que são 5. Entre as quatro orações, a primeira é principal, a penúltima é principal e a última é subordinada. Já vimos, não são 4, são 5. Então a opção correta ou vai ser a letra C ou a letra D. C. Entre as 5 orações, a primeira é principal, a segunda é subordinada e a terceira é coordenada. Bateu. A D. Entre as 5 orações, a primeira é principal, a segunda é coordenada e a terceira é subordinada. Não. Entre a primeira e a segunda, há uma relação de dependência. São orações subordinadas. Então, eu deveria marcar a letra C. Uma questão que parece ser simples, um fragmento bem curto, mas exige muito da gente. Tá? E não é muito não, gente, porque você tem que saber o número de verbos e a relação de dependência entre as orações. Tá? Se há realmente relação de dependência, são orações subordinadas. Se não, se são orações independentes, são orações coordenadas. Bem? Ok? Letra C. Aí está o presente para vocês, todo analisado. É assim que vocês devem fazer. Tá? Você separa com a barrinha, destaca os verbos, circula o conector. Tá? O primeiro conector que está aparecendo ali, circular de azul, é uma conjunção integrante. Eu tenho ali uma oração subordinada substantiva. Tá? E se eu tenho uma oração subordinada substantiva, tá? Ela é introduzida por uma conjunção integrante, não esqueçam. Se a oração é adjetiva, o conector é pronome relativo. E veja que é o que e o que, né? Depois eu tenho o mais, que é uma das conjunções adversativas mais conhecidas da gente. Já destaquei essa palavra algumas vezes nessa aula. E depois aparece o mais de novo, na última oração. Bem? Mais uma questão. O trecho a seguir deve ser utilizado para responder a questão 6. Tá? A questão 6 diz o seguinte: sobre o uso do vocábulo que, destacado pelo parágrafo, o que ele quer? De novo, ó, se é pronome relativo, se é conjunção, tá? Se é um advérbio. Okay? Então vejamos. Socialmente, o ser humano convive com outros seres em diversos ambientes. Esse processo caracteriza as relações interpessoais as relações interpessoais que se dão através da comunicação verbal e não verbal. Os relacionamentos interpessoais são os responsáveis pela evolução social, educacional, profissional. É através da linguagem que expressamos os pensamentos e sentimentos que refletem os comportamentos que dão razão para a existência humana. O uso das palavras do cotidiano se relaciona diretamente com a ética. Sobre o uso do vocábulo que é destacado pelo parágrafo, que aí está marcado com Q1, é isso que eu quero que vocês vejam. Tá? Vamos ver. Na primeira ocorrência, é pronome relativo com função de sujeito. Na segunda ocorrência, é conjunção introduz uma oração adverbial. Na terceira ocorrência, veja que os que estão todos marcados com número. É conjunção introduz uma oração adjetiva. Na quarta, é um advérbio. Então, vejamos. A resposta correta, que na primeira ocorrência, o pronome relativo com função de sujeito. Dá uma olhadinha no Q1. Que se dão através da comunicação verbal ou não verbal. Esse que se refere exatamente às relações interpessoais. Tá? Inclusive, se você substituir, repito, se você substituir o que pelo termo a que ele se refere, às relações interpessoais, você vai ter um sujeito. As relações interpessoais se dão através da comunicação verbal e não verbal. Tá bem? Parece ser redundante, gente, mas não é não. A gente precisa treinar. Exercício é repetição. E é assim que a gente vai chegar ao sucesso. Tá bem? Então é isso. Hoje foi um dia mais relax para a gente ver as questões, como esse tipo de assunto cai no IF. Vejam que não é coisa de outro mundo. É só estudar. Espero que vocês tenham entendido bem e exercitem o período composto. Um abraço e até a próxima aula.